Olá pessoal, graças e paz a todos. Estamos de volta, né, com a mensagem do Evangelho na graça de Deus. Como já falei no primeiro vídeo, eu sou o Manuel, aqui é o meu irmão William, está aqui, né, para nós levarmos algumas verdades da graça de Deus para a vida de cada um de vocês. Graças e paz a todos, as bênçãos do Senhor, que a paz do Senhor possa estar reinando na vida de cada um de vocês. Olá pessoal, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Para a gente começar, amados, eu quero ler com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a lei que foi dada aos judeus há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo ter vindo, né, para morrer por nós. A lei foi entregue aos judeus, né, após a saída deles no Egito, foi entregue no Monte Sinai para Moisés passar para os judeus. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero ler em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler para vocês aqui, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você está achando que está ruim hoje? Você está passando por alguma dificuldade hoje? Calma, você é um escolhido de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. José passou por uma dificuldade imensa, seus irmãos o venderam, foi levado ao Egito como escravo. Mas se não tivesse acontecido isso, ele não seria o governador do Egito. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você é um escolhido de Deus. Receba a palavra do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Com essa palavra nós vamos falar sobre a lei. João capítulo 1. Versículo 17. O meu irmão vai caçando, o William pode ir caçando aqui na versão aqui mais atualizada. Nós estamos trabalhando com duas versões, mas na verdade o significado é o mesmo. Só que na versão da Bíblia, aqui no celular, tem um significado mais claro, né? Então João capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. João capítulo 1, versículo 17, diz assim. Para nós começarmos, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Como é que está dizendo aí? Está dizendo o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha só. Para entender, quase igual, né? Então olha só, está quase o mesmo sentido, né? A mesma grafia. Então é o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós vamos entender o seguinte: no princípio, amados, Deus fez os céus e a terra, não existia a lei escrita em tábuas. Então o homem vivia somente pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, pela vontade de Deus para com o homem. Então olha só, Deus fez o homem, mas só que o homem ele foi para outro caminho, ele se desviou. Mas tudo isso nós sabemos que contribuiu para que a graça de Deus se manifestasse nas nossas vidas. E o que acontece? Antes não havia lei escrita em tábuas, os 10 mandamentos não existiam. Mas mesmo assim o homem pecou, mesmo assim o homem transgrediu. Então o que acontece? Romanos capítulo 5, versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então ele diz o seguinte: então olha só, antes que existisse o pecado, antes que existisse a lei, o pecado existia, a transgressão do homem no princípio. Não tinha nenhuma lei, não tinha os 10 mandamentos, mas não pecou.
Então, retomando o assunto que eu vi, ele escreveu graça, pecado e lei. Então, ele disse o seguinte: sem lei não há pecado, sem dúvida, e sem pecado não há graça. Então, a gente tem que viver na lei para que nós sejamos a todo momento salvos pela graça de Deus. Isso é um absurdo quando em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, amados, sem pecado não tem lei. Sem lei está morto tudo, acabou. Vivemos agora em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Vivemos agora no Espírito de Deus. Então, olha só. Veio a lei aos homens. Hebreus capítulo 10. Acompanhe conosco, Hebreus capítulo 10. Vamos entrar agora nesse estudo sobre a lei. O que era a lei? Quais eram os 10 mandamentos? O que eram os 10 mandamentos para o homem? Diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Vamos ver o que diz aqui na versão. Hebreus 10, 1, né? A lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante dos mesmos sacrifícios, repetindo anos após anos, aperfeiçoar as que se aproximam para adorar. Então, olha só. Porque tendo a lei a sombra. O que foi que nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 17? Que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por que ele fala a verdade? É o que se confirma em Hebreus. A lei não é, a lei era a sombra do que havia de vir. Assim, amados, na lei eles matavam um cordeiro puro, um cordeiro que não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula, para se oferecer para a purificação do sumo sacerdote e dos outros. Só o sumo sacerdote podia oferecer esse sacrifício por ele e pelos outros. Mas cada ano eles faziam isso, todo ano eles faziam. Então quer dizer que não purificava, não adiantava nada, porque todo ano eles tinham que fazer. E esse cordeiro, amado, significava futuramente Jesus Cristo. Quando João vê o Senhor, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Ele tirou o pecado. Então, assim como na lei o cordeiro era usado para a purificação dos pecados, e na verdade não purificava, porque todo ano eles comemoravam o pecado, porque o próprio apóstolo Paulo dizia que eles faziam comemoração do pecado, porque cada ano eles faziam a mesma coisa. Então ele diz o seguinte: é impossível que pelos mesmos sacrifícios que continuamente se faz a cada ano pode aperfeiçoar os praticantes. Não aperfeiçoava. Mas aquela lei, aquele cordeiro, futuramente simbolizavam o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha só, a lei foi dada como sombra do que havia de vir, não a imagem exata das coisas. Alguém pode até dizer o seguinte: eu me batizo porque o Senhor Jesus se batizou e este é um exemplo. Jesus se batizou, amados, simbolizando. Era uma simbologia. A lei era simbólica. Assim como o sumo sacerdote colocava a mão em cima do cordeiro para passar os pecados dele e do povo para o cordeiro, assim fez João Batista em Jesus Cristo. No momento do batismo, ele colocou a mão em Jesus, o batizou, simbolizando que Jesus estava ali naquele momento recebendo os pecados de todos nós, os pecados da humanidade. Assim como no cordeiro, depois que ele era passado os pecados para o cordeiro no Antigo Testamento, era levado ao deserto, o Senhor também foi levado ao deserto. Então tudo é simbologia. O batismo de Jesus significou não um exemplo para nós, mas significou algo que nós não poderíamos fazer e que Ele fez por nós. Se Ele fez por nós, eu não posso aniquilar o que Jesus fez fazendo de novo. Em uma das passagens em João, alguém chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor,
Promete para mim que esses meus 2 filhos vão sentar contigo, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus diz o seguinte: vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Então, simbolizava, mas o cálice simbolizava o sacrifício de Jesus. Tudo era simbologia ali. Não era verdade, tudo era sombra. Então, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios, poderiam aperfeiçoar os que eles te chegam. Mateus capítulo 5, versículo 17. Que o Senhor possa iluminar você nesse momento que está ouvindo esta palavra, que está assistindo esse vídeo. Que você possa compartilhar, que essa palavra possa chegar aos ouvidos das ovelhas do Senhor. Você é uma ovelha. Você que está ouvindo nesse momento, você tem o Espírito Santo do Senhor na tua vida. Então aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, o que nos diz? Diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio someterá da lei sem que tudo seja cumprido. Então diz o seguinte: Jesus não veio destruir por hora. Quando Jesus estava aqui na terra, ele diz o seguinte: não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Por que Jesus desceu da sua glória, se tornou um pouco menor do que os anjos, como a própria palavra dele diz? Para cumprir. Porque não havia ninguém que pudesse cumprir. Você que às vezes pensa que o homem é justificado pela lei, Jesus já te justificou não pela lei, mas pela fé. Nesse momento você pode até estar fazendo as práticas da lei, mas nesse momento, o Senhor te ilumina nesse momento para te dizer que a justificação do homem é pela fé em Cristo Jesus. Não tem mais consciência de pecado. Então ele diz: olha, não vim destruir. Não, mas eu vim cumprir. Porque lá em Apocalipse diz o seguinte: e não foi achado em ninguém, nem no céu, nem na terra, digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Eu acho que é em Apocalipse capítulo 5, vai caçando aí, William. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, e eu chorava muito porque ninguém for achar que digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. O livro significava toda a lei. Ninguém for achar digno. Mas o anjo chega para João e diz: Apocalipse 5, versículo 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem debaixo nem da terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou se quer olhar para ele. Então olha só, ninguém. Mas logo mais embaixo ele vai dizer o seguinte: o anjo chega para João e diz: não chores, eis aí o Cordeiro de Deus. Esse é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus fez isso para mim e para você. Não é necessário que eu cumpra mais os 10 mandamentos. Primeiro, a lei foi dada aos judeus. Nós somos gentios. Nós somos filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé. Nós somos o Israel de Deus segundo a fé, os eleitos de Deus segundo a fé. Não foi pelas obras que Abraão foi justificado, mas pela fé. Jesus e o próprio Deus diz: de ti farei uma grande nação. Não era do Israel da carne, não era do Israel lá do Oriente Médio, não era. O Israel segundo a fé sou eu e sou você que vive hoje pela fé e não pelas obras. Então diz o seguinte: eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque ele diz o seguinte mais embaixo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio someterá da lei sem que tudo seja cumprido. Mas agora Jesus cumpriu tudo por nós. Agora Jesus cumpriu tudo por mim e por você. Jesus fez isso por mim e por você. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Vamos ver o que diz. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. O que diz?
Então para que era a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Então olha só. A lei é isso. A lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Deus, amados, faz as coisas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Então nós estamos dizendo o seguinte: agora nós vamos viver sem lei? Não, nós temos uma lei que opera em nossos membros, uma lei que o próprio Jesus diz o seguinte. O profeta Joel já profetizava sobre isso. Depois daqueles dias, derramarei sobre toda a carne meu espírito. É pela lei? Não é pela lei. É pela fé, amados, o Espírito de Deus em nós. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Naquele tempo, o templo de Salomão era onde se adorava o Senhor. O templo de Salomão era onde se reuniam os chefes da lei para oferecer sacrifícios. Hoje o templo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A mulher de Samaria chega para Jesus e pergunta à mulher samaritana: Senhor, me tira uma dúvida. Os nossos pais dizem que é em Samaria o lugar de se adorar, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: mulher, vai chegar um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém vocês adorarão. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só, amados, que lindo a graça de Deus para as nossas vidas. É algo de fé, é algo sobrenatural. Há alguém que diga: a lei não foi abolida. Amados, aquele que está debaixo da lei está debaixo de condenação. Está debaixo de condenação. Você quer ver? Eu te mostro na palavra. Hebreus. Na verdade, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Gálatas 3:10. Diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E no versículo 11, para fechar, para você entender, que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que diz aí, mais explicado, William? Em Gálatas 3:10 diz assim: já que os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. No versículo 11 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha só, eu não estou dizendo, meu amado, que agora sem lei, agora nós vamos pecar, nós vamos prostituir, porque nós estamos debaixo da lei. Paulo já disse o seguinte: já vemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Jesus veio, amados, para tirar o meu e o seu pecado. Como é que nós vamos viver em pecado? Jesus veio para tirar. Jesus veio para nos tirar da maldição da lei, do fardo da lei. Ele diz: ora, no versículo 12 de Gálatas 3, ora, a lei não é da fé, mas os homens que fizeram estas coisas por elas viverá. Se lá em cima está dizendo que o justo viverá da fé, e está dizendo que a lei não é da fé, o justo não vive na lei. Por que o justo não vive da lei? Porque o justo vive agora de fé, na fé que o Filho de Deus veio cumprir e quebrar todo o jugo, quebrar toda a escravidão. Ele diz o seguinte: mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Por que ele diz isso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Na lei, tinha promessa de vida eterna? Você quer ir para o céu pelas práticas da lei? Sinto muito. Você não vai. Por quê? Porque na lei não tinha promessa de vida eterna. Promessas terrenas, coisas terrenas. Quer ir para o céu, viva de fé. Acredite que Jesus te livrou, te libertou da maldição da lei, como ele diz aqui no versículo 13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
fez maldição por você. Vai anular isso. Você vai anular o que Jesus fez por você, querendo cumprir toda a lei, sendo que ele se tornou maldito para cumprir para você. Ele foi morto e crucificado, para que hoje você tivesse a vida em Cristo Jesus. Jesus aboliu a lei. Não existe mais para nós que somos vivos pela palavra de Deus. Morremos com Cristo e cremos que também com ele viveremos. Não existe mais lei para nós. Olha aqui em Gálatas 3, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentá-lo a algo. Olha só. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 6. Vamos começar do Hebreus 10. Vamos começar do versículo 1, onde nós lemos no início. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Olha só. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, quem diz isso é o próprio Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Tudo que é oferecido segundo a lei não agrada ao Senhor. Ele não sou eu que estou dizendo, é a palavra. No versículo 9 diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Entenda, amado, segundo a graça de Deus, o que é tirar o primeiro? Era a primeira aliança. Era o primeiro da... Por que na Bíblia tem Antigo e Novo Testamento? Se eu escrevo um testamento, se eu deixo uma herança para alguém, um testamento, escrevo ele, está lá carimbado, está lá certificado, tudo. Mas se eu resolvo fazer outro, para que serve o antigo? Nada, não vale mais, porque existe outro. Foi assim a massa que Jesus fez. Ele fez uma aliança com os homens, mas como a palavra de Deus diz em Romanos, eles não permaneceram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Mas ele estabeleceu uma nova aliança conosco. Por isso que a Bíblia tem Velho e Novo Testamento, meu amado. Porque a nova aliança é a que vigora nesse momento, a nova aliança. Então ele diz, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está comprovado que a lei dos judeus, a lei que veio por Moisés, a lei que foi dada por Moisés para os judeus, não existe mais nas nossas vidas. Não estamos mais debaixo de maldição, como nós lemos em Gálatas. Agora, para nós finalizarmos essa palavra, diz aqui em Hebreus capítulo 6, que a graça do Senhor possa estar te iluminando nesse momento, abrindo os teus olhos. Jesus veio para cumprir toda a lei, é isso que nós sabemos. Ele cumpriu, ensinou, porque nenhum homem podia cumprir. Porque se o homem pudesse cumprir, não precisava dele ter vindo, Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, no Hebreus capítulo 6, para nós finalizarmos: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha só, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só. Ele diz no versículo 3, isso faremos se Deus o permitir. Mas Paulo diz o seguinte, ainda que eu ou o anjo descesse do céu para anunciar outro evangelho, além do que está posto, seja anátema, seja mentira. Quando ele diz, se isso faremos se Deus permitir, amados, não quer dizer, Deus permitiu. Não quer dizer isso. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. O verdadeiro evangelho é esse. Deus é soberano, Ele tem o poder de tudo, Ele faz o que Ele quer. Mas nós sabemos que o verdadeiro evangelho é isso. Jesus veio pregar a lei. Jesus não veio pregar a salvação. A salvação foi entregue para nós lá na cruz, na sua morte. Mas Ele veio nos dar um evangelho verdadeiro, para que nós andássemos nele.
Quando Jesus ressuscita, ele diz aos seus, aos judeus, aos discípulos que ele tinha em Jerusalém, ele disse: olha, não se ausente de Jerusalém, mas vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Deus tinha preparado para os gentios. Deus tinha a graça de Deus preparada para os gentios. Ele diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Então olha só, deixe tudo isso, os rudimentos que Jesus pregou aqui na terra, porque Ele fez isso já por nós. Ele fez isso para mim e por vocês. Então prossiga para o alvo, para a perfeição. Então, amados, é essa a palavra de Deus para você neste vídeo. Nós começamos falando da introdução, depois estamos falando da lei. Nos outros vídeos nós vamos falar agora, depois que tudo foi abolido, depois que tudo foi arrancado, a maldição foi tirada de nós. Qual o propósito da graça de Deus? Você está com dúvida? Mande sua pergunta. Não é vergonhoso, você está com dúvida, faça igual a mulher samaritana que expôs a sua dúvida. Então entre em contato conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a Deus.